Graça e paz, amados irmãos. E estou aqui para fazer agora a segunda parte daquele vídeo que eu fiz, intitulado Qual o sentido da vida? Aquela pergunta, né? E naquela ocasião eu falei que o homem era um ser tripartido, pois ele tem corpo, alma e espírito. Falei que o corpo, essa parte física que a gente consegue ver, apalpar, esse é o corpo. A alma era composta pela mente, emoção e vontade, ou seja, pensamento, sentimento e decisão, desejo. E falei também do espírito do homem, que era a parte mais interior do ser humano. E muitas vezes, por ela ser tão interior e tão ligada à alma, as pessoas confundem com a alma. Mas o espírito é um órgão independente e mais interior do que a alma. E no espírito eu falei que, pelo menos eu identifico a intuição, fazendo parte do espírito, e a consciência, né? Falei que também você só consegue ter fé através do espírito, porque o espírito é um órgão que consegue contactar Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Então Deus é espírito e a gente precisa contactá-lo em espírito. Não é só o pensamento elevado ao céu que vai contactar Deus, a gente precisa de uma experiência mais profunda do nosso ser. Por isso que muitas vezes as nossas orações não passam do teto, porque a gente faz na superficialidade da alma. E a gente precisa se consagrar, se guardar para poder falar com Deus. Então a gente tem que usar esse órgão, o órgão que é competente para contactar o nosso Deus, para ter contato com Deus, é o nosso espírito, que é o mais profundo do nosso ser. Quando a Bíblia diz assim, de todo o coração, eu expliquei também na mensagem anterior, quem não assistiu, é bom assistir para entender esse segundo vídeo, que o coração ele é composto pela alma e o espírito juntos, né? Então a gente teria no espírito, no coração, a alma, a mente, a emoção e vontade, mas essa questão da fé, da intuição, da consciência, tudo junto. Então a Bíblia diz que a gente deve buscar o Senhor de todo o coração. Buscar-me-eis e me acharei quando buscardes de todo o vosso coração. Então toda a nossa alma, todo o nosso, a vontade, o desejo, a emoção, os pensamentos, tem que estar voltado para o nosso Deus, para que a gente possa contactá-lo, para que a gente possa ter comunhão com Ele, para que a gente possa falar com Deus e também ouvir a voz de Deus no nosso coração. Então é uma coisa profunda, por isso que às vezes a gente faz a nossa oração da noite, e às vezes a gente faz meio sonolento, e a gente faz uma oração meio que mecânica, e muitas vezes ela não passa do teto, porque a gente não tem feito de todo o coração, a gente não faz usando o Espírito. E pela misericórdia de Deus, muitas vezes Ele ainda nos atende, mas a verdadeira forma de contactar nosso Senhor, nosso Deus, é do mais profundo do nosso coração. Precisamos ter essa consciência, que precisamos investir em nosso Deus com o mais profundo do nosso ser. Então, foi basicamente isso que a gente falou na mensagem passada. Aí eu mostrei o gráfico, vou mostrar o gráfico agora. Eu espero que, assim, de forma bem arcaica, porque eu não sou especialista nisso, não tenho domínio dessas gravações. Se eu pudesse, eu estaria colocando para vocês de uma forma melhor. Mas aqui eu vou expor, eu espero que dê para entender. Só para relembrar, né? Temos aqui, como eu falei no vídeo anterior, essa parte aqui interna, o espírito do homem, mais profundo do ser. Aqui temos a alma, nessa parte intermediária. E aqui, na parte mais externa, o corpo, a parte física do homem, a parte apalpável, né? E
falei de cada uma dessas partes. Então, o que é que Deus ele quer de nós? Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós fazemos assim uma profissão de fé e a gente declara que o nosso Senhor Jesus Cristo se tornou naquele momento o nosso Senhor da nossa vida. E a gente abre mão de muita coisa. A gente abre mão dos nossos desejos, das nossas vontades próprias, dos nossos pensamentos, de tudo que é nosso e entregamos na mão do Senhor as rédeas da nossa vida para que Ele possa governar daqui para frente. Então saímos do reino das trevas, que estávamos, nesse caso, dominados pelo inimigo, Satanás, fazendo a vontade dele no mundo. E Deus ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus Cristo. E lá, nesse reino, a gente tem uma nova vida e a gente passa a viver de uma forma diferente. A gente é transformado, a gente num filho de Deus. A Bíblia revela que todos os nascidos neste mundo não são verdadeiramente filhos de Deus. Se tornam filhos de Deus aqueles que recebem a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Esses se tornam filhos de Deus. E isso só foi possível por causa da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês que leem a Bíblia, só para lembrar que quando Jesus estava aqui na terra, ele não chamou os discípulos de irmãos, em nenhum momento, a não ser depois que ele ressuscitou. Quando ele falou para as mulheres que estavam lá no túmulo, vai e diz aos meus irmãos. Então era necessário que o Senhor ressuscitasse para que a gente se tornasse irmãos do Senhor, filhos de Deus. Aqueles que aceitaram o sacrifício do Senhor, que aceitaram que o Senhor Jesus Cristo pagasse as suas dívidas, os seus pecados, porque todos nós somos pecadores. Então é através da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo que a gente consegue a salvação. E a salvação ela vem por intermédio de quê? Da fé. Naquele tempo os discípulos tinham contato com o Senhor, um contato físico, mas depois que ele ascendeu ao céu, perderam esse contato físico. E a pregação do Evangelho era totalmente e é baseado na fé. Alguém fala de Jesus e você simplesmente crê. E você recebe a Jesus no seu coração. Quando eu digo recebe a Jesus no seu coração, eu estou dizendo que você recebe o Espírito Santo para dentro de você. E a essência desse Espírito Santo é o Senhor também. Lembra que quando Jesus estava com os discípulos, ele falou que não deixaria os discípulos órfãos, mas voltaria para eles. Mandaria o Consolador, e ele disse que o Consolador é aquele que estava com eles, estaria neles. Então, estar com eles dá a impressão de que está entre eles. Estar neles nos leva a pensar que está dentro daquela pessoa. Então era claramente isso, foi claramente isso que Jesus Cristo ele disse pouco antes de caminhar para a cruz aos seus discípulos. Então é verdade, é verdade. Então naquele gráfico que eu apresentei, mais uma vez mostrando, quando o ser humano ele recebe a Jesus como Salvador, Jesus vem, o Senhor, lembra que ele disse assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então aqui, ó, o Pai e o Filho vêm para cá, para dentro, e ele começa a ocupar esse espaço aqui, ó. Certo? Então ele preenche o espírito do homem. Esse homem, quando recebe a Jesus, recebe o Pai, recebe o Filho, recebe o Espírito Santo. O Deus triuno, ele passa a viver dentro daquela pessoa. E eu pergunto, então está tudo resolvido? Jesus, o Pai, o Espírito Santo veio morar dentro de nós. E agora está tudo resolvido? Não, não está resolvido. Porque a gente precisa, como a Bíblia diz, desenvolver essa salvação. Quando você recebe a Jesus para dentro de você, você recebe a salvação do Senhor. É verdade.
mas você precisa desenvolver a salvação. Então vamos ver alguns versículos que falam sobre isso, para que a gente não fique falando palavras soltas. Na realidade, tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo, eles falaram sobre isso, sobre a questão do desenvolver da salvação. Deixa eu ver aqui. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, o apóstolo Paulo, ele fala em desenvolver a salvação. E se fala em desenvolver, então dá uma ideia para a gente que não é uma coisa estática. Você de repente recebe a Jesus e tá bom, e agora você é salvo e agora você não precisa fazer mais nada. Não é assim. O apóstolo Paulo, ele tinha sempre um cuidado em que os irmãos não parassem por aí. Conheceram a verdade, ganharam a fé, receberam a salvação. Agora eles precisavam desenvolver essa salvação. E desenvolver essa salvação é conhecer a Deus, conhecer o Senhor Jesus, ter o pleno conhecimento da verdade. E como é que você conhece a Deus? Como você conhece a Jesus? Será que é através de profecia dos profetas de hoje? Será que é ouvindo a palavra de pessoas que às vezes não sabem nem o que dizem e falam bobagem? Ou será que é conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus? Certamente é conhecendo a palavra de Deus, a Bíblia. Então aqui este Senhor deixou este livro, essas escrituras, para que a gente pudesse desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, se firmando cada dia mais na verdade, para que a gente não seja enganado. E como é que eu sei disso? Como é que você sabe disso? Paulo escrevendo a Timóteo dessa vez, ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2 e 3. Ele diz assim: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus, ele não deseja somente que os homens sejam salvos, deseja também que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então veja bem, tem mais alguma coisa depois da salvação. Tem um dever do cristão de conhecer a Deus cada dia mais. E você só pode conhecê-lo através da palavra dele. Se quer conhecer a Deus, você tem que ler a bibliografia do próprio Deus, do seu Filho, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Essa é a bibliografia, esse é o livro que traz o conhecimento de Deus, é um livro espiritual. Por isso você precisa tanto se dedicar à leitura, à meditação, à palavra de Deus. Para que isso? Deixa eu mostrar mais uma vez o gráfico. Veja, Deus, ele já está habitando aqui dentro do seu espírito. Não tem problema, já está habitando. Agora, você precisa desenvolver essa salvação. E o que é desenvolver a salvação? É permitir que Deus, ele ganhe espaço dentro da sua alma. Olha, ele começa a ganhar esse território aqui, ó. E você vai desenvolvendo a salvação e você vai cada dia mais preenchendo a sua alma com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com a essência de Deus, a essência divina. Então ele vai tomando conta disso aqui tudinho, até tomar conta de toda a sua alma. Veja, eu mostrei o gráfico para que vocês pudessem entender melhor como é que funciona a vida de um crente, de um cristão. Ele precisa, número 1, conhecer a Deus. Ele precisa ouvir a palavra de Deus, conhecer a Deus, aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Depois ele precisa prosseguir nesse conhecimento, para chegar ao pleno conhecimento da verdade, o pleno conhecimento de Deus. Tem mais versículo aqui que fala sobre isso.
Na realidade, Pedro ele dá um versículo-chave lá na epístola dele. Ele diz que a salvação da nossa alma, que é isso aqui, olha. Deus salvou o nosso espírito e ele precisa salvar a nossa alma. Nossa alma. E essa salvação completa da nossa alma é o quê? É o fim da nossa fé. Ou seja, é o alvo, como a outra versão diz. Veja bem o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Diz, obtendo o fim da vossa fé. 2 pontos. A salvação da vossa alma. A versão, se não me engano, da NVI, ela diz assim, obtendo o alvo da vossa fé. A salvação da vossa alma. Então, o fim da nossa fé, o fim, a finalidade, é a salvação da nossa alma. Porque o nosso corpo, um dia, quando o Senhor voltar, ele vai nos transfigurar o nosso corpo, ele vai nos dar um corpo de glória. Ele já prometeu que nos dará um corpo incorruptível. Esse que a gente tem, certamente, ou vai ser colocado na sepultura, e a terra vai comer, ou vai ser transformado se a gente tiver ainda em vida, em vivos, quando o Senhor voltar. Mas a gente não vai subir, a gente não vai reinar, a gente não vai ficar com Cristo, encontrar com o Senhor com esse corpo. Esse corpo vai receber uma transformação, vai se tornar um corpo incorruptível. Se você ler a Bíblia, você vai estar sabendo disso. Você sabe onde está essa base, esse fundamento do que eu estou falando. Porque a Bíblia fala sobre isso também. Tá certo? Então veja bem, recapitulando. Você é um crente. Você era uma pessoa que não era crente. Você era uma pessoa que estava no mundo perdido, no reino das trevas. Você ouviu o Evangelho e você atentou para ele. E você agarrou, aceitou Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Então Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo veio habitar dentro de você. E você se tornou uma pessoa salva. Só que você precisa agora desenvolver essa salvação. Precisa permitir que Deus se expanda, tome conta da sua alma. Ou seja, lembre-se da sua vontade, dos seus pensamentos, das suas emoções, da sua alma. Então a gente vê muitas vezes pessoas que se dizem convertidas, mas que elas são muito fortes e elas são muito ainda assim, de uma personalidade muito forte, que não abre mão das suas vontades, dos seus desejos. Né? Eu sou crente, mas eu não posso abandonar minhas vontades. Eu sou crente, mas eu gosto do modismo. Eu sou crente, mas eu gosto das impurezas, das imundícias. Então presta atenção. Um crente ele tem que ter uma vida transformada. Precisa caminhar nessa salvação até chegar ao pleno conhecimento da verdade. Vou dar mais base aqui bíblica para que a gente possa se inteirar bem sobre essa questão do desenvolver dessa salvação. Preste atenção aqui. E Paulo também outra vez, agora dessa vez escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer uma coisa interessante. Veja bem. Escrevendo, por esta razão, aqui é o capítulo 1, versículo 9, e vou ler também o 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então o apóstolo Paulo, quando ouviu falar da situação dos colossenses, ele ficou animado junto com os irmãos e começou a orar por eles, para que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, como é que diz aqui? Vontade de Deus e de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, era necessário que os colossenses desenvolvessem essa salvação. Mas para ficar mais claro ainda, vamos ler o versículo 10. Diz assim, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado,
frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então está claro. Não tem coisa mais clara do que esse versículo. Eles precisavam viver de modo digno e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então veja que a vida do crente não é estática. Ela é dinâmica. Ela tem uma dinâmica de você, cada dia, progredir na salvação. Através do pleno conhecimento da verdade. E por que muita gente para no tempo? Porque não dá prosseguimento a essa salvação. Uma vez recebeu Jesus e acaba murchando. Aquela vida acaba minando e a pessoa se torna uma pessoa sem expressão espiritual. E a gente precisa do pleno conhecimento da verdade. E como se consegue isso? Precisa de esforço, irmão. Mais uma vez eu vou bater na mesma tecla, precisa de uma disposição, precisa vencer o cansaço, a indisposição, a preguiça e se debruçar na palavra de Deus. Precisa vencer a preguiça, o cansaço e pôr os joelhos no chão e orar e buscar e insistir, perseverar até sentir a presença de Deus. Eu digo isso, irmão, porque eu sei que é uma luta. Toda vez que a gente vai buscar Deus, não é fácil não, e muitas vezes a gente até fica frustrado, porque é necessário um esforço físico. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, que a gente deve apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E muitas vezes a gente não tem se disposto a fazer isso. É necessário uma atitude. É necessário a gente tomar uma iniciativa na nossa vida para poder buscar a palavra de Deus. E sabe, eu confesso que muitas vezes ela parece ser, não ser tão palatável. Às vezes a gente acha meio seco. A leitura da palavra de Deus, a gente não vê tanta coisa boa quando a gente começa a ler. A gente vê simplesmente letras escritas preto num papel branco. Mas isso faz parte da dificuldade, porque somos homens caídos, somos pecadores. E o pecador, naturalmente, ele não gosta de ler a Bíblia, ele não gosta de orar. Ele gosta de ver futebol, ver novela, gosta de WhatsApp, rede social, gosta das coisas caídas também. E a gente precisa aprender a amar a palavra de Deus, dar importância de vida à palavra de Deus, porque é por intermédio dela que nós vamos ter o pleno conhecimento de Deus, desenvolver a salvação de nós. E às vezes a gente se queixa, sou um crente, mas sou um crente depressivo, estou numa situação de... Então olhe para você, veja se você está realmente fazendo a vontade de Deus, se está se empenhando em buscar. Não é ir para a igreja, não, achando que está fazendo muita coisa, não. Não é apenas ir para a igreja. E às vezes você nem presta atenção direito no que o pastor diz, no que a pessoa que está com a palavra está dizendo. Os louvores você às vezes talvez só curta aqueles que são bonitos, né? Tem muitas músicas bonitas, músicas gospel, que muitas vezes não servem para nada. Não serve para nada, a não ser para ficar na superficialidade da alma, como se fosse uma música do mundo. Eu digo a você, se quer alimentar sua alma, desenvolver a fé, prefira os hinos espirituais, aqueles que têm realmente letra de adoração a Deus, aqueles que você pode se deleitar diante de Deus. Não procure uma música bonita para alegrar o seu rosto, não. Porque muitas vezes você fica na superficialidade e não passa daquilo. E não serve para edificar você mesmo, nem a ninguém. Então procure a palavra de Deus, embora que no início você ache meio árida, meio seca, meio difícil de digerir. Mas é assim, você tem que ser perseverante e pedir, orar a Deus para mudar esse sentimento. Sabe por que isso acontece, irmão? Porque você tem uma alma e você tem desejo, emoção, tem vontade.
E esses itens de sua alma são caídos. Então, naturalmente, eles vão gostar de coisa caída. Vai ser muito mais fácil para ele gostar das coisas que não são de Deus, dos celestiais, são aqui do mundo. E você precisa reeducar sua alma a gostar das coisas de Deus. E você faz isso através do exercício. O exercício de meditação, de leitura e principalmente de oração. A palavra tem que ser lida, mas ela tem que ser lida debaixo de oração, para que o Espírito Santo lhe dê entendimento e discernimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então a gente precisa de orar, a gente precisa se doar e pedir a Deus para que Ele possa nos revelar, nos falar através da palavra dEle. Deixa eu lhe contar a minha experiência, eu digo assim, quando mais eu gasto tempo nas coisas de Deus, mais eu fico meditando acerca das coisas de Deus. E às vezes eu vou me deitar e eu estou pensando na palavra de Deus. Às vezes eu vou escovar os dentes e eu estou pensando na palavra de Deus. E me vêm aquelas palavras no coração. E às vezes eu anoto na minha agenda para depois poder transformar aquilo numa mensagem e poder transmitir para os meus irmãos. Mas isso só vem porque também eu tomei a iniciativa de buscar, de ler. Olha, é lamentável, mas eu vou dizer uma verdade aqui. Eu vou dizer sem medo de errar. A maioria dos crentes nunca leu a Bíblia toda. Nenhuma vez. E por aí você vê como é o nível de nós, dos crentes do nosso dia. A gente precisa deixar de lado mais o WhatsApp, as redes sociais, e amar a palavra de Deus, dar primazia a ela, mais dedicação a ela. Você sabe que às vezes a gente coloca a Bíblia no celular e nem mesmo atrás do celular você lê a Bíblia. Quando aparece um versículo lá, você lê por desencargo de consciência. E a gente precisa aprender a amar a palavra de Deus. Porque é através da leitura, da meditação, da oração, que a gente desenvolve essa salvação. Ela vai saindo do espírito e vai tomando conta da nossa alma. E daí acontece a transformação tão desejada por nós. Você começa a ter um viver diferente daquele que você tinha antes. As suas vontades são vencidas pela vontade de Deus. Os seus sentimentos passam a ser santificados. É aí que o processo de santificação. Quanto mais o Espírito Santo se expande na alma do homem, mais ele se torna mais santo, mais santificado, mais consagrado. E sua vida vai mudar. Vai mudar espontaneamente. Porque o nosso corpo, ele obedece aos comandos da mente. Por exemplo, a gente tem um corpo caído, mas a gente está gastando tempo na presença de Deus e a nossa alma está sendo tomada pelo Espírito Santo. Então, esse processo acaba sensibilizando o nosso coração de tal modo que a menor coisa, o menor pecado, você já está alerta. Você não passa desapercebido. Você toma consciência. Isso leva você à santificação, a fugir do pecado. Eu digo, nós, cristãos, homens, né? Somos muitas vezes tentados por uma moça que passa na sua frente, às vezes mal vestida. Mas se você está tomado com a palavra de Deus, naquele momento você desvia o olhar e você honra a Deus. E essa força de você desviar o olhar e não encarar, e não desejar, ela vem do Espírito Santo que santifica seu coração. Se você estiver fraco espiritualmente, é capaz de você cair, você cometer pecado naquele momento. Porque uma coisa é a tentação,
E outra coisa é você ceder a essa tentação. Eu já ouvi um pastor dizer assim, a primeira olhada você não pode evitar não, mas a segunda você já pode. Então a gente tem que prestar atenção nisso. A vida de um cristão, ela tem que ser pautada na palavra de Deus, voltada para a palavra de Deus. Deixa eu lhe dizer outra experiência, eu não tenho, aqui eu sempre digo que na minha casa eu não tenho televisão com antena, porque tem muita coisa imunda que acaba chegando na casa da gente através de uma antena de televisão, através de uma emissora de televisão. Então eu uso televisão mais para escutar as mensagens via internet, via YouTube. Mas você às vezes pega o celular e vai ver, como eu não tenho televisão, às vezes eu vou saber as notícias através do celular. Então eu vejo aqueles sites de notícia, tudinho. E você começa a ver aquele site de notícia e vai um atrás do outro, e vai vendo a notícia e vai se envolvendo com aquilo, vai vendo sobre a questão do coronavírus, aí vê a vacina, vê a guerra política nesse ambiente, aí você começa a tomar um partido, aí daqui a pouco você viu muitas reportagens, e cada um falando de um jeito, e você cria a sua própria crítica, seu próprio ponto de vista. E aquilo começa a permear a sua mente e você esquece das coisas de Deus. E você, de repente, está envolvido só com notícias. Porque você se alimentou daquilo. Aí você vê pessoas morrendo, aí você fica triste, abatido, deprimido. Por quê? Porque você se alimentou daquilo. Vocês entendem, irmão, a diferença? Você tem que ir para a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Ela dá vida. A Bíblia diz que esta é a palavra que dá vida, a palavra de Deus. Ela anima você, ela faz de você sábio. Por isso, gaste mais tempo com a palavra de Deus, para que seu espírito possa se expandir para a sua alma, ganhar a sua emoção, a sua vontade, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, os seus desejos, as suas vontades. Antigamente você tinha uma determinada vontade e você sabia no fundo que aquela vontade não era de Deus, mas agora você espontaneamente já não gosta mais daquilo. Já não dá tanto valor àquelas coisas. Por quê? Porque Deus, ele permeou sua alma. O Espírito Santo permeou sua alma e está transformando você. Então, é diretamente proporcional. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, em oração, comunhão, mais você dá liberdade para Deus tomar conta da sua alma, da sua vida. Agora, é importante, irmãos, que a gente preste atenção nessas coisas. E a gente pratique o que a gente está ouvindo aqui. Tem outros versículos que eu também coloquei aqui. Eu vou ler só mais um. Tito 1, versículo 1, o primeiro capítulo de Tito e o primeiro versículo da carta de Paulo a Tito, ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Essa é a versão NVI, né? A versão Almeida atualizada é essa aqui. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Então, Paulo ele se preocupar com esse pleno conhecimento. Aqui na NVI diz assim: para levar aos eleitos de Deus a fé, levar os eleitos de Deus a fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. O que é piedade? Piedade é a natureza de Deus. É o comportamento que o crente deve ter. Ser um homem piedoso, um homem conforme à vontade de Deus. E a gente só consegue dando espaço, permitindo. Aí depende de nós, irmão.
Aí muitas vezes, não, Deus depende de Deus, minha salvação toda depende de Deus. Não, mas o desenvolvimento da salvação depende do quanto você permite. E o que é que você tem que fazer? Eu já te disse aqui. Você tem que se esforçar para ler a Bíblia, para orar, para buscar a Deus. E deixa eu dizer outro segredo. Às vezes a gente não está com coragem de ler a Bíblia e parece que é terrível assim a indisposição. Se você não tem coragem no início de ler a Bíblia, faça o seguinte. Você tem o seu celular, você pode baixar uma Bíblia em áudio, MP3. Hoje tem toda a facilidade e você não tem desculpa. Você comece ouvindo. Você bota lá no play e você começa a ouvir a palavra de Deus. Esse é um segredo. Outra coisa, tem bons pastores que estão pregando aí e tem muitas gravações no YouTube. Tem o Hernando Dias Lopes, que eu aconselho, que eu recomendo, Augusto Nicodemos. Tem o Paul Walsh, tem o Paulo Júnior. Esses irmãos, eles pregam a palavra de Deus, têm pregado o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E você ouvindo essas mensagens, você também é fortalecido para poder se erguer, para começar a ler a Bíblia, a meditar, e principalmente para conferir se a palavra que eles pregam está de acordo realmente com a palavra de Deus. Você ouve a palavra do pregador e depois vai conferir se realmente é de fato daquele jeito. E isso leva você também ao crescimento em vida. Então faça assim, eu aconselho você. Você precisa desenvolver essa salvação dentro de você. Precisa permitir que o Espírito Santo de Deus, ele ocupe sua alma, sem medo, sem temor nenhum, pelo contrário. Se você assim o fizer, permitir, você vai ver como sua vida vai mudar. E você vai estar preparado para a vinda do Senhor, que está próximo, está bem próximo. Está bem? Eu agradeço a Deus por essa palavra e oro pela sua vida para que você também possa despertar a partir desta mensagem e possa se tornar mais dedicado a Deus, para que Deus se expanda na sua alma e transforme sua vida. Em nome de Jesus. Amém.